Boa noite. A música instrumental a cada ano se faz mais presente na agenda cultural pernambucana. Que o digam festivais como o Coquetel Molotov, o Festival de Inverno de Garanhuns, a Mimo, entre outros. São muitos os estilos musicais que podem ser realizados somente com instrumentos, do samba ao rock, passando pelo frevo, bossa nova, jazz, forró, tango, choro e o nosso maracatu. De tempos em tempos, novos grupos e nomes aparecem no cenário musical pernambucano. Mas será que a visibilidade da música instrumental se restringe apenas a festivais e sites específicos? O Opinião Pernambuco de hoje fala sobre música instrumental. Para debater o assunto, convidamos o professor do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Godoy, o assessor da Coordenação de Música da Secretaria de Cultura de Pernambuco, André Freitas, e o violonista e regente da Banda Sinfônica da cidade do Recife, Nenel Liberalquino. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter @opiniãopr. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. Obrigado. E aí a gente, para falar sobre música instrumental, a gente acha que seria interessante fazer um retrospecto e tentar, né, situar isso no tempo. Em que momento a música instrumental ela começa a ganhar força, a se estabelecer como um estilo, como um gênero, né, como um formato de música aqui no nosso país, professor Sérgio? De fato, o que a gente vai chamar de música instrumental hoje, a gente está se referindo mais a uma espécie de rótulo, né, que foi dado, né, isso como tem relação direta com a implantação, estabelecimento, crescimento da indústria fonográfica no país. Né, porque pensar em gênero de música instrumental sempre houve, na medida que havia música cantada, vocal, não sendo cantada, era música instrumental. Isso a gente percebe em, talvez, todas as culturas do mundo. Mas, assim, quando a gente chama hoje música instrumental, a gente está se referindo mais a um conjunto, assim, de uma forma de se compor e de se tocar, né, onde não tenha a voz com letra, né, a voz cantada com letra, né. Porque mesmo a voz, sendo um instrumento, naturalmente, né, ela pode participar perfeitamente de um conjunto de música instrumental, né, mas só se estiver cantando a letra não é mais considerada assim. Né, então, assim, por conta, em vista da indústria fonográfica, estabelecimento do mercado, quer dizer, começando o mercado brasileiro a se sistematizar cada vez mais, isso aí, digamos assim, eu acho que em torno dos anos 60 para 70, a preocupação com esses rótulos começa a se intensificar, né? E aí, então, a gente vai ver, assim, alguns grupos que, até o próprio grupo de Hermeto Pascoal, tinha vários trios instrumentais, tocavam samba trio, né, fazendo samba com piano, com baixo acústico, nos anos 60 direto, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, bastante. César Camargo Mariano, grande pianista, tinha grupo assim, o próprio Hermeto também. E com isso acontecendo durante os anos 60, e isso entra para os anos 70, né, com diversos artistas e grupos que seguem nessa linha, né. Então, de maneira geral, a música instrumental é nesse gênero onde você não tem a voz cantada com letra, né. André, a gente tem aí um estilo de música que é o chorinho, né, que ele, alguns estudiosos dizem que ele teria sido o precursor, né, desse jeito de fazer música aqui no Brasil. E aí, que inclusive teria posteriormente inspirado o jazz, né, o jazz norte-americano. Bom, mas são questões que são colocadas e cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Eu queria saber qual é a tua visão sobre isso. O chorinho é realmente uma música tipicamente brasileira, urbana e que marca até que ponto o cenário da música instrumental aqui no nosso país? O chorinho acaba sendo um movimento escolástico, né, no começo do século XX. Poderia ser a influência da música africana ganhando um sotaque brasileiro, como música urbana daquele período. Sem dúvida, os músicos de jazz do Brasil, né?
tem uma influência grande do choro. A capacidade de você estar improvisando é a essência do chorinho. E a partir do jazz, com várias ramificações, você vai estar trabalhando essencialmente com a improvisação. Então, o chorinho tem importância grande nesse contexto. Esse improviso a que você se refere, ele é uma marca da música instrumental tocada num festival, por exemplo, ou isso seria mais afeito mesmo à questão do chorinho e ao jazz? Por exemplo, o frevo pernambucano, ele incorpora o componente do improviso também como chorinho? Muito, muito. Para estabelecer uma linha de pensamento seria o desenvolvimento de um tema. Então, o músico ele consegue deixar sua marca a partir da sua capacidade do seu sotaque muito particular. Isso é algo que qualquer artista, e especialmente os músicos, eles buscam isso durante a vida inteira. Achar uma sonoridade que o traduza, que o identifique. E o improviso é parte fundamental disso daí. Como uma composição instantânea, né? Na hora que está tocando, ele está compondo, né? Que podem ser alguns acordes, né? Podem ser pequenas variações, pequenas ou grandes variações. Mas, Nenel, para a gente fechar um pouco mais aí essa questão ainda do choro e depois a gente se aprofundar um pouco mais no jazz. Quer dizer, o choro ele foi importante aqui no Brasil porque também depois ele passou a ocupar um grande espaço no rádio, né? No rádio que nasce em 1923, mas só veio ficar forte mesmo a partir da década de 30, e né, ele passou a abraçar os estilos, né, e o jeito de fazer música naquele momento. Então, o chorinho ele acaba colocando no cenário musical nomes como Altamiro Carrilho, como Valdir Azevedo, né? Então tem uma infinidade de grandes nomes que vão surgindo por ali. Queria que você comentasse um pouco essa época, né? Até que ponto esse espaço que existia na mídia foi fundamental para que o gênero musical, choro, ele se tornasse tão forte naquele momento. Eu acho que talvez até a gente precise ir um pouquinho ainda, um pouquinho mais atrás, porque assim, o choro, quando você tem Pixinguinha, por exemplo, com 8 batutas, que foi o primeiro grupo a excursionar fora do Brasil tocando o choro, você ali já tem, digamos, o choro como música instrumental estabelecida e a partir dali ele começa a se desenvolver. É inclusive a partir de Pixinguinha que o choro passa a ter uma forma definida. E é interessante que, por exemplo, quando a gente pensa em música instrumental dita brasileira, o choro e o frevo de rua seria, digamos, os dois gêneros de música popular brasileira instrumental, não é? Claro que o leque quando a gente fala em música instrumental, a gente está incluindo tudo, música erudita, como Sérgio disse no início, toda música que não for cantada só tocada seria instrumental. Mas assim, os dois gêneros de música instrumental brasileira, basicamente é choro e frevo de rua. Então você teria esses dois gêneros. E o choro, ele desempenha um papel importantíssimo no desenvolvimento dos instrumentistas, porque começa já lá com Pixinguinha e depois a escola de violão brasileiro, que é outro dado muito importante. Nós aqui no Brasil temos uma escola de violão. Só há 3 escolas no mundo de violão. A escola que a gente chama a escola clássica, a escola erudita, a escola flamenga e a escola de violão brasileiro, que já começa com João Pernambuco, que é parceiro também, digamos, que toca também com Pixinguinha. Os choros de João Pernambuco, por exemplo, são coisas maravilhosas. E depois de João Pernambuco, aí você tem Garoto, depois você tem Baden Powell, depois você tem Sebastião Tapajós. Então, o violão, por exemplo, ele faz, digamos, ele desempenha um papel importantíssimo nessa música instrumental brasileira, porque a maneira de se tocar o violão brasileiro é diferente. Então, existe verdadeiramente uma escola. É diferente em que sentido? É diferente porque, por exemplo, ele não é o erudito e também não é o flamenco, mas é a capacidade que você tem como violonista de tocar melodia e harmonia juntos.
Tem um outro momento marcante na história da música instrumental, que é o surgimento das jazz band, né? E aí já dentro, né, se envolvendo muito com o estilo do jazz norte-americano, né? Agora, isso no momento em que o samba, ele já está forte aqui no Brasil, ao ponto de se chegar a se falar num samba jazz. Nós podemos realmente alimentar a ideia desse conceito de um samba jazzístico, professor Sérgio? Vamos falar de jazz, assim, daqui a pouco a gente vai falar de Deus, assim, né? Que é muita coisa, universo, né? Olha, considerando-se assim, eu acho que precisa ter cuidado, porque a gente tende hoje em dia, a ouvir muito, assim, a gente tende a ouvir, não, a gente escuta muitas pessoas, assim, tenderem a falar de qualquer situação de improviso é jazz, né? Não que o jazz, que não é o jazz, né? O jazz é um senhor de inúmeras faces, não que o improviso não seja associado no jazz, é claro que sim, mas não é porque se improvisa que é jazz, né? E eu acho assim, em relação às jazz bands, é uma coisa que estava me lembrando enquanto estava André e Nenel estavam falando também, em relação da música instrumental brasileira e dessa relação também muito próxima com a cultura norte-americana musical a partir dos anos 20, por aí, por conta também do cinema, de rádio, né? Como é que Laurindo de Almeida, mesmo um grande violonista, né, brasileiro, foi morar naquela época, né, nos anos 30, eu acho, talvez, né, não sei, foi para os Estados Unidos, compunha trilha para cinema, né? Na época, já foi nos anos 50, já, na época da Bossa Nova. Então, assim, esse andar, né, paralelo assim, entre as culturas, a cultura musical brasileira e norte-americana, já vem há muito tempo conversando, né? Em relação à coisa de bandas, assim, e Nenel falou bem assim, em relação ao frevo junto com o choro, tem um ponto que eu queria levantar assim também, complementando o que eles falaram, é que o frevo ele tem suas origens mais claramente no século XIX, né, por volta dos anos 50 do século XIX, 1850, 1860, né, quando se fala sempre naquela questão que surgiu de um embate entre duas bandas, e uma querendo superar a outra com uma composição mais virtuosística, com uma execução mais forte, de maior intensidade. E pernambucano mesmo, como os pernambucanos falam, professor? Se o frevo pernambucano, sim, o frevo pernambucano. E aí o frevo como gênero, genuinamente nascido aqui em Pernambuco. Mas Recife, ele bebe referências de fora? No primeiro momento ele tinha referências de fora do quartel, né? Porque o frevo vem surgir fortemente, da banda marcial, da banda militar, né? Então as bandas tocando os dobrados, tocando as marchas, né? E aí ele se relaciona, porque os próprios músicos que tocavam nas bandas, os soldados militares, eles também tocavam nas festas religiosas, também tocavam, sei lá, nos espaços que não tinham a ver com a vida militar. Então, assim, essa influência é impossível você não relacionar. Tudo bem, você é do quartel, mas se você mora em determinado bairro, que do lado tem uma igreja, você toca na função da igreja, e toca no São João, claro que você vai envolvendo-se com outros sotaques, né? E isso passa para a música que você toca em qualquer lugar. Então, assim, o frevo se relaciona com todos esses gêneros que aconteciam, machixe, né? Polca, assim, no final do século XIX para o século XX. E uma coisa que é muito importante, assim, em relação ao escolar, de formar escola também, que André falou, que, por exemplo, o Pixinguinha, né, ele era orquestrador, né, compositor orquestrador. Né, a música do frevo é música de orquestra, composta, né, tem improviso, mas tem o que a gente chama de grade, uma partitura de todos os instrumentos. Então, assim, a música brasileira instrumental, né, por assim dizer, que a gente está se referindo mais a partir do frevo e do choro, é música composta e com partitura. O pessoal lia partitura, o pessoal escrevia partitura, em música popular e improvisando também. Uhum. Então, assim, há essa nascedoura, que aí, só terminando, que aí Pixinguinha vai até a Rádio Nacional, por exemplo, ele é arranjador, orquestra da Rádio Nacional, fazendo arranjo até para Luiz Gonzaga, isso na década de 40, quando Luiz Gonzaga estava começando a gravar Asa Branca. André,
O Sérgio estava falando aqui no frevo, mas a gente sabe que tem uma classificação aí, né? Tem o frevo de bloco, o frevo de rua e frevo canção. Ou seja, o que seria instrumental seria o frevo de rua, né? Aquele onde você não tem a presença do cantor nem do coral de vozes femininas. Esse frevo, ele tem hoje um espaço significativo, né, para representar a identidade pernambucana, né, o frevo, mesmo sendo o só orquestrado. Mas você encontra espaço para esse frevo projetar os artistas que estão por trás dele, assim como você encontra no frevo cantado, o exemplo, né, de nomes que a gente tem aí que acabam se destacando como cantores de frevo. A letra facilita, né? A letra vai ter um refrão, a letra, enfim, embora particularmente eu acho que ela fecha muito uma imagem que se quer criar, um discurso musical. Então, já dentro do próprio gênero, vai ter essa diferenciação. Não tem muito espaço. Embora o mercado hoje esteja um pouco diferente do que há 20 anos atrás, vamos começar um balizamento no começo dos anos 90. Então, você tem certa facilidade hoje de encontrar músicos, arranjadores, bons instrumentos, escolas, métodos, mas isso não quer dizer realmente que você tenha uma visibilidade muito grande, né? A gente tem patrimônio imaterial da humanidade, você tem Spock que já circula pelo mundo inteiro o ano todo, mas eu acho que isso ainda não se traduziu ainda numa questão que a gente possa avaliar, mensurar e realmente perceber que existe um ponto importante que você tocou anteriormente, que era a rádio. A rádio como um espaço para difusão. Sim, espaço de difusão. Vamos deixar esse tópico aí da rádio como espaço de difusão, né, os canais que são possíveis para dar visibilidade à produção da música instrumental aqui no Brasil. Aí a gente deixa esse tópico para o próximo bloco e agora a gente devolve a vez para Nenel. Nenel, já o bloco está encerrando, você vai falar quando a gente vier com o outro. Agora, gostaria que você identificasse alguma música que na tua cabeça possa ter uma relação maior com isso que a gente discutiu nesse primeiro bloco. É possível? É aquilo que eu lhe disse. Eu vou tocar uma coisa aqui que pode identificar a escola de violão brasileiro, que é essa coisa de você tocar harmonia com melodia juntos, que faz parte. Vou fazer Tom Jobim, Insensatez, tá? O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje é música instrumental. Participam do debate o professor do Departamento de Música da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Godoy, o assessor da Coordenação de Música da Secretaria de Cultura de Pernambuco, André Freitas, e o violonista e regente da Banda Sinfônica da cidade do Recife, Nenel Liberalquino, que inclusive encerrou o bloco anterior dando um showzinho aqui pra gente, é um showzão. E aí, Nenel, agora é a vez de falar, né? Então a gente deixou no bloco anterior também a ideia de se divulgar mais
a música instrumental? Quer dizer, que espaços são esses? Que difusão é necessária para que a música se torne mais acessível ao público em geral? Veja, eu sempre comento uma coisa assim, eu pergunto às pessoas, qual a música popular instrumental mais tocada no mundo? Talvez seja o jazz. Eu acho que você não chega em nenhum lugar do mundo, por mais pobre que seja, que você não encontre um músico de jazz que toque exatamente o repertório, inclusive, os standards que a gente chama. E isso tem uma razão muito simples. Os americanos sistematizaram a linguagem do jazz há muitos anos, há mais de 50 anos. E eles, ao sistematizar a linguagem, eles tornaram essa linguagem acessível. Ou seja, as pessoas podem se apropriar dessa linguagem. Porque toda linguagem artística ela tem seus códigos próprios. Então, veja, nós temos 2 gêneros de música popular brasileira que a gente tem alguma sistematização da linguagem. Uma é a própria bossa nova. Mas a bossa nova, por ter, por exemplo, do ponto de vista harmônico, digamos, os mesmos caminhos que o jazz tem, então ela foi incorporada facilmente pelos americanos, inclusive eles chamavam de Brazilian Jazz, porque a harmonia de um Tom Jobim é a harmonia de um Cole Porter, é a harmonia de um Gershwin, é a mesma coisa, quer dizer, a bossa nova se integrou rapidamente lá fora e ela foi entendida muito mais facilmente, porque já existia uma sistematização no aprendizado do jazz, aí não foi difícil você associar essa harmonia jazzística à chamada harmonia da bossa nova. No caso do choro, por exemplo, com a criação de muitas escolas, tem a escola em Brasília e tem várias escolas, por exemplo, no Rio de Janeiro, você passou a formar também muitos músicos novos em 7 cordas, bandolim, e foram surgindo muitos métodos. Então, hoje, aprender choro no Brasil é uma coisa completamente acessível a qualquer brasileiro. Porém, aprender os outros gêneros fica muito difícil, porque samba ainda não se aprende na escola. E samba deveria estar sendo aprendido na escola. Não apenas samba, mas frevo, entendesse, baião. Então, esses gêneros todos, eles precisam de uma sistematização, eles precisam entrar na formação dos músicos, porque se a gente sistematiza a linguagem, a gente torna essa linguagem acessível para qualquer pessoa e para o mundo todo. Eu acho que só desta forma é que, por exemplo, o nosso frevo verdadeiramente vai tomar o mundo. Porque aí é aquela história. Eu vou dar um exemplo simples. Na época do carnaval, muitos músicos estrangeiros vêm para o carnaval de Recife. E já aconteceu, por exemplo, de eu perceber, por exemplo, tinha um baterista que se encantou muito com o maracatu e com o frevo, e ele veio me perguntar se não tinha um método de bateria que ensinasse ele a tocar frevo, o maracatu. Quer dizer, de bateria realmente, que eu conheça, não existe. Existe um trabalho recente até de Climério, né? Cássio também de bateria. Cássio Cunha também fez um livro de bateria né? brasileira recentemente. De maracatu ou de frevo? Não, de bateria eu acho que brasileira. Brasileira, pronto. Então, ele estava exatamente procurando e não achou aqui. Se um baterista brasileiro quisesse aprender jazz, você tem pelo menos uns 50 métodos dos maiores bateristas do mundo ensinando a ele tocar jazz. Mas você não tem tantos métodos aí de música brasileira para que ela possa ser ensinada aos outros. Sérgio, não é suficiente a música ser boa. Ela precisa encontrar um canal de difusão. E a gente sabe que muita música ruim hoje acaba caindo no gosto popular, né, ou acaba sendo consumida
de uma forma absurda pela população, por conta exatamente do trabalho que é feito pela mídia, né, de repetição, de insistência. Né, ela acaba levando você a gostar, querendo, prestando ou não prestando. E aí eu queria exatamente trazer mais um pouco essa discussão. Né? Hoje, de que maneira que esses espaços, eles existem, se eles existem de fato, se quem produz está realmente encontrando o melhor caminho e se há realmente uma resistência por parte da indústria da comunicação, no sentido de dar mais esse espaço para quem faz a instrumental. Eu acho que existem, para mim, como se fossem dois mundos assim, paralelos, né, e que um mais relacionado, digamos, com o mainstream, né, com essa grande indústria de comunicação, né, que faz uma linha absolutamente assim populista de programas e interesse de agradar a maneira mais rápida, mais fácil e que se repita assim para manter os níveis de audiências e tal. E que os patrocinadores vão entrar que define um bom de muito mau gosto. Aí eu não vou entrar no mérito do achar bom ou não, mas assim, eu acho que é fato que eu acho que então esse grupo que digamos de certa forma assim 90 e sei lá, vou chutar assim, que eu não sou da área, mas 98, 99% da indústria de comunicação no Brasil, né, tá na mão dessas empresas, dessas mega empresas de comunicação. De fato, tem todos os seus contratos e compromissos também com a indústria fonográfica, né? A gente fala aqui de música, e elenca quem vai vender mais, até onde é possível, já que o sucesso, a gente, graças a Deus, acho que não, se existe essa fórmula, ainda está muito bem guardada, mas, assim, de alguma maneira, elenca quem vai investir mais em quem ou em que gênero, por quanto tempo. Isso é negócio, estou falando de negócio, não estou falando de arte. De negócio. Não quer dizer que por aí não passe a arte, sim, mas estou falando aí é negócio. O outro mundo, que eu associo mais assim, amplamente assim, ao que seria uma produção independente, artistas independentes, produtores, e aí tem um grande aliado dessa nova ordem da gente, que é a internet, né, que para mim ainda quer dizer, a internet desde que surgiu, tornou-se o mais importante instrumento de comunicação. Através da internet está conseguindo fazer coisas que há 20 anos atrás a gente falando assim, que para mim era um sonho que eu jamais ia atingir isso. Né? Então assim, você saber que hoje em casa, né, você posso agora voltar para casa, se tiver um home studio lá em casa, um estúdiozinho caseiro, daqui para meia-noite eu posso estar colocando um vídeo de todas as minhas composições e qualquer pessoa no mundo pode ver isso via YouTube, por exemplo. Então assim, eu posso apresentar para o mundo isso. Né? E, de fato, existe um mercado que eu acho que é pouco ainda contabilizado, pelo menos essa contabilidade é pouco difundida, que movimenta muito dinheiro, muita grana, assim, mas que é mais pulverizado porque tem mais a ver com os artistas independentes. Eu não estou querendo aqui resumir digamos, a um grande poder de mega empresas exclusivamente e artistas independentes exclusivamente. Há também um espaço misturado entre empresas que também trabalham muito na internet, também, de artistas também que conseguem entrar nesse filão de mercado. Né? Mas para mim são dois mundos diferentes e com objetivos muito distintos. E qual o papel do Estado nessa questão? Né? Até que ponto nós temos políticas públicas que contemplam realmente os interesses de quem está produzindo essa música? E aí, André, a gente sabe que você está à frente do Arraial Instrumental, né? E gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto, depois a gente fala sobre outros festivais. Eu já não estou à frente, eu tive na época da sua implementação. Eu acredito que isso deve ser um consenso. O papel do Estado é onde o mercado não vai, onde o mercado não atua. Tem segmentos de música que hoje funcionam dentro da região, dentro de Recife, independentemente de financiamento público ou qualquer outra coisa. O Estado ele não trabalha com a previsão de lucro financeiro. Os índices de avaliação são outros. Formação de plateia, difusão, fruição. E para isso você tem que contar com a rede de equipamentos. O Arraial Instrumental ele chegou para suprir essa lacuna em relação específica à música instrumental.
você tem artistas hoje de várias gerações que têm projeção internacional. Então acaba que a própria cidade não consegue desfrutar do produto de altíssima qualidade. Recife e Pernambuco tem músicos que são patrocinados por empresas que estão sediadas no eixo Rio e São Paulo. Não são muitos, mas existem. Então isso tudo a ver com o mercado. Tem a ver com a quantidade de lojas de instrumento, de escolas de música. E isso gera uma demanda que, diferentemente da década de 90, que existiam muitas casas noturnas que se importavam tanto com a música quanto com o cardápio, né? Era comum você ter, de quarta a domingo, casas para tocar em Olinda, Recife. Então, os grandes bancos e centros culturais daqui tinham uma ação mais afirmativa. Você tinha espaço para estar trabalhando diretamente com o público interessado. Então, a Arraial Instrumental começou dentro dessa lacuna. Existia um horário específico, na sexta-feira, de quarta a domingo funcionando através de editais, tinha uma janela ali na segunda-feira. Então, a gente pensou no começo pela capacidade do espaço, que seria perfeito para solo, duo ou trio, mas a demanda estava tão reprimida que a gente começou a ter inscrição de todas as formações possíveis, do que tivesse de mais experimental ao que fosse mais tradicional em relação a isso, especificamente aos grupos de música erudita. E a gente já vai para a 5ª edição, o projeto, eu acho que ele está consolidado. Converso com várias pessoas que às vezes vão lá sem nem se interessar em saber qual a grade, porque sabe que o que tiver lá na programação já vai ser um evento, um espetáculo de boa qualidade. Mas isso não traduz em nada o mercado, ainda tem uma carência muito grande. Quais são os critérios para participar? Quando a gente formatou o edital, porque a seleção é através de edital público, a gente tentou focar na ideia, na qualidade Então é super simples. Você baixa uma ficha de inscrição, anexa qualquer mídia com 3 músicas para análise e colocar link do que você tiver disponível na internet. A documentação é um processo posterior. Nenel, e quando a gente fala de festivais, nós temos aí a Mimo para acontecer agora em setembro, né? E a Mimo já é um evento consolidado. Qual é a sua opinião sobre esses festivais de música? Não, a minha opinião é que, quer dizer, eu gostaria muito que a gente tivesse uma quantidade maior de festivais. Porque esses festivais, eles são importantíssimos. Eu acho que tanto a Mimo, como o Virtuose, como esse do Arraial, o próprio Festival de Inverno de Garanhuns, com o espaço que eles têm para música instrumental, tudo isso é muito importante. E é importante manter e é importante que se crie outros espaços. Eu acho que uma discussão que valeria a pena seria... Um momento, a quem compete a criação desses espaços, na sua opinião? Não apenas do poder público. Eu acho que a iniciativa privada, ela deveria entrar mais, digamos, atuar mais nesse segmento, porque eu pelo menos desconheço algum festival de música instrumental, pelo menos aqui, que seja, digamos, de iniciativa privada. Entendeu? Basicamente, os festivais têm, digamos, eles são patrocinados e subsidiados pelo poder público. Então, e música instrumental não é cultura de entretenimento. Música instrumental é cultura. Qual é o lugar do iniciante nesses festivais? É preciso ele amadurecer para poder ele ficar pronto para participar, ou você defende que um iniciante, né? Eu acho que já estou com competência para participar. Eu já deveria ter esse direito, porque parece-me que na prática não é bem isso que acontece. Eu acho que o grande problema, eu acho que tem uma questão aí que até melhorou nesse aspecto. Antigamente, por exemplo, alguns anos atrás, você obrigatoriamente tinha que ter um CD para ser considerado, digamos, um artista que iniciou a carreira. Porque sem CD você não seria considerado, digamos, um artista que está inserido no contexto, não é? Ainda tem a ordem também, né? Então assim... A ordem dos músicos, que também era uma outra prerrogativa. Sim, pois é. Aí
você era obrigado realmente a ter um CD. Hoje em dia, com a questão da internet, as próprias mídias sociais, elas servem muito de divulgação desse trabalho. Então, muita gente, até que não tem disco, já está trabalhando e já está atuando, mesmo porque o trabalho já se tornou conhecido. Eu acho que isso seria um mecanismo interessante para a divulgação, principalmente para quem está começando. Agora, é muito importante que este instrumentista tenha uma formação a mais abrangente possível. Porque uma coisa que a gente está discutindo muito hoje em dia é o seguinte: não há mais espaço dentro desse mundo instrumental para a pessoa que apenas toca. Você apenas tocar um instrumento, você restringe demais a sua atuação dentro do mercado. Então você tem que ser um instrumentista que seja capaz de arranjar, que seja capaz de compor, que seja capaz de fazer outras coisas dentro da atividade musical, para que você possa, digamos, estar atuando e poder viver, digamos, dignamente da sua arte. Você, então, por acho que exemplo, tem que ter uma formação mais abrangente. Você, por exemplo, tem mostrado uma versatilidade muito grande, né? E agora você mostra mais uma vez para a gente que vamos encerrar mais um bloco. E aí, lembrando que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãope. Então é com você, Nenel. Vou tocar peixinguinha, viu? Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje discutimos música instrumental. E temos aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Uma é do Antônio, do Cabo de Santo Agostinho. Por que a música instrumental não é tocada em praças, teatros mais populares para atrair os trabalhadores? Aí depois ele cita: o Teatro Santa Isabel não é acessível, as pessoas não conhecem sua programação. Eu gostaria de falar sobre isso, André. Bom, o Santa Isabel é municipal, mas eu acho que não corresponde muito com a realidade, não. Tem uma série de festivais durante o ano inteiro, alguns até gratuito, com toda sorte de música erudita, enfim. Eu acho que ele precisa procurar se informar um pouco mais. E a programação é porque ela é construída durante o ano inteiro a partir da demanda dos produtores independentes ou os editais que a prefeitura lança. Uhum. Eu acho que assim, se ele tiver acesso à internet, ele deve procurar, né, eu acho que o site próprio da Fundarp, né? No caso da prefeitura, né? No caso da prefeitura, para o Teatro Santa Isabel, né, para os espaços da prefeitura, e está sempre verificando assim, semanalmente a agenda cultural do Recife, né, e no caso do Estado de Pernambuco também, vendo tudo que está acontecendo no Fundarp, e eu acho que dá para acompanhar uma série de eventos que acontecem. A assim. Mimo, que vai começar A Mimo, agora, vai começar uma boa agora. dica para ele, o que ele não conseguiu a senha para
os espetáculos internos, vai ter um monte de coisa na Praça do Carmo. O Alex do Ibura, a música pernambucana é muito rica, mas não tem visibilidade nas rádios, principalmente a instrumental. A rádio Frei Caneca, que poderia contribuir para o segmento, ainda não está no ar. A música pernambucana, eu acho que ela não... Acho que as rádios, na verdade, assim, aqui, das rádios aqui pernambucanas, aqui em Recifense, eu acho que, sei lá, de 10 rádios, talvez 9,5, né, toquem a partir do jabá, né? Acho que fora as rádios privadas, eu acho que tocam a partir da situação de pagar os artistas, que receber para tocar aqueles artistas. E naquela faixa de 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora, 2, 3, aquele horário madrugada dentro, aí talvez seja um pouco mais o gosto do locutor lá, do radialista que está na rádio. Mas acho que a questão é essa, acho que a questão, assim, espero não estar sendo deselegante assim, mas a realidade é deselegante. Nenel, a Banda Sinfônica do Recife tem ou tinha como casa o Teatro do Parque, que está fechado e que está sendo motivo aí de um grande clamor da sociedade para que ele possa completar os seus 100 anos aberto. E como fica a situação de uma banda tão importante sem um espaço tão importante também como é o parque? A gente tem feito os nossos concertos no Santa Isabel. E nós temos os nossos ensaios no Barreto Júnior. Então, assim, em relação à temporada de concertos da banda, a gente teve como administrar isso facilmente. Como o trabalho da banda é uma coisa que hoje em dia já está mais consolidada, a gente conseguiu inclusive formar uma plateia. Então, as pessoas que, por exemplo, iam ao Teatro do Parque para assistir a banda, estão indo ao Teatro de Santa Isabel. A gente conseguiu realmente formar uma plateia durante esse tempo. Qual é a formação da banda? São quantos músicos? 70. 70. 70 músicos. Difere da orquestra sinfônica na quantidade de pessoas ou tem algum outro elemento aí que diferencia? Não, difere em 2 aspectos. Primeiro, a questão da instrumentação. Uma banda sinfônica, ela possui mais instrumentos de sopro do que uma orquestra sinfônica. Então, vou lhe dar um exemplo simples. Normalmente, numa orquestra sinfônica, você tem 2 clarinetes em si bemol, por exemplo. Uma banda sinfônica tem 12. Em compensação, uma orquestra sinfônica possui mais instrumentos de corda. Então, uma orquestra sinfônica possui um naipe de violinos, violas, violoncelos, que a banda sinfônica não tem. De instrumento de corda, a banda sinfônica só tem contrabaixo. E o outro aspecto é em relação ao repertório. A banda sinfônica faz um repertório mais eclético, vai do erudito ao popular. E normalmente a orquestra sinfônica, digamos, faz mais um repertório erudito. Tem um comentário aqui do Lima, baixista de Casa Amarela. Ele diz: o programa não convidou nenhum músico que faça a música instrumental acontecer no dia a dia. Vocês querem se defender ou... Não, defender não. Mas cada um quer falar alguma coisinha sobre isso. É assim, você não tem muita essa questão da visibilidade, então ele não vai achar, por exemplo, na televisão, eu trabalho muito fazendo trilha sonora. Então, meu mercado de trabalho é muito direcionado para o circuito de artes cênicas. Se ele tivesse o hábito de frequentar espetáculos de dança e teatro, ele certamente acabaria escutando alguma coisa que eu fiz e produzo. Enfim, hoje, como está muito fragmentado esses canais de divulgação, você não vai ter um canal específico para você conhecer toda a variedade do que é produzido em Recife hoje. Sobre a formação, Sérgio, a gente tem aqui o Conservatório Pernambucano de Música, a gente tem o Departamento de Música da UFPE, tem o Centro de Formação Musical de Olinda e os outros centros espalhados pelo interior. Como que está essa formação do músico? Não é? E até que ponto vocês fazem algum direcionamento para que ele possa se reconhecer como um instrumentista e não como um cantor? Bom, a gente tem também, aqui em Recife, também tem o Centro de Criatividade Musical, né? E a escola também João Pernambuco, que fica na Várzea, que é municipal, mas de música, né?
A formação assim, musical, a educação musical tem evoluído bastante, não sei se tem se modificado bastante assim, desde quando eu comecei a estudar música e para agora, os anos 70 para cá, né? E a questão da formação ainda dentro das escolas daqui de Pernambuco ainda é muito, de qualquer forma, relacionada com uma carreira que vai se aproximar muito do universo da música erudita, né? Ainda é muito fortemente isso, ao passo que no mundo inteiro toda a pedagogia em relação à música popular, que a gente também vai estar relacionando aqui com a música instrumental, já expandiu, como o Nenel mesmo colocou, assim, a sistematização do ensino do jazz, assim, você tem há décadas que era fita cassete, era discos para fazer play along, tocar junto com o disco, tocar junto com a fita cassete, improvisar junto com a banda, que vinha gravada a banda, você separava a caixa de som e tocava seu instrumento com a banda. Isso na música popular é muito, já tem algumas décadas, mas aqui assim ainda é muito associado com o ensino, aquele ensino mais tradicional de professor e aluno na sala de aula e às vezes alguma prática de conjunto. Então eu acho que precisa ainda aqui nas escolas de Pernambuco, né, avançar mais nesse sentido de fazer um ensino de uma maneira mais viva, de o aluno fazer mais a arte, né? Quando eu trabalhei no conservatório, o André também trabalhava lá, a gente fez um grupo que era o grupo Boca de Forno, que era de arte integrada infantil, né? Então a gente pegou algumas crianças, inicialmente na primeira apresentação não era o Boca de Forno, mas a gente tinha umas 70, 100 crianças no palco, que estavam fazendo era dança, teatro, música, né, e lendo uns livros que tinham a história do espetáculo, né? Então isso tornou-se depois um grupo com em torno de 40 crianças e a gente chegou a gravar CD, viajamos para a Bahia com esse grupo, porque a gente entendia que o músico também é corpo, então ele tinha que fazer dança e tinha que passar no teatro também. Mas eu acho que ainda é muito tradicional, de um modo geral. Rafael Marques, existe público para a música instrumental em Recife e Olinda, fora de festivais como o Mimo, que promove shows de graça? O público pagaria para ouvir um show de música instrumental? O público paga. Os eventos que tem aqui, que não são apenas na praça pública, Recife é circuito nacional e às vezes internacional de artistas que passam pela cidade. A gente acabou de ter um evento que foi o de Moacir Santos, dentro do Santa Isabel. Foi a primeira etapa que vai acontecer no resto do país. Apesar do ingresso subsidiado, mas foi pago. O Pernambuco Contemporâneo foi pago também? Eu não tenho informação. Mas você vai ter isso... A bilheteria é um problema ainda na cidade, mas esse assunto eu acho que é um programa inteiro. Né? Eventos que sejam pagos. Mas, enfim... Eu acho que há público, sim, para música instrumental. Pagante, assim. né? Tem sim. Acho que sim. Que consome o disco, que ainda vai comprar o disco físico, inclusive, tudo. O que não quer dizer, desculpa rapidinho, o que não quer dizer que a música instrumental esteja bem no sentido de espaço e tudo, não. Mas, assim, há público, né? Agora precisa se investir muito no suporte para essa música. Odailta Alves, de Campo Grande, parabeniza o programa pelo debate. Gostaria de saber se o Nenel Liberalquino pode divulgar sua agenda para Recife. Pronto. Eu tenho um concerto com a banda sinfônica porque tenho até dedicado muito mais parte do meu tempo como regente da banda sinfônica e estou retomando o meu trabalho até como violonista. Retomei recentemente porque achei que seria um momento. Porque é muito difícil você conseguir conciliar tudo. E olha que digamos, além do trabalho de regente na banda sinfônica, eu sou também compositor, arranjador e diretor musical de discos. Então, digamos, durante esse tempo, eu dirigi mais de 10 discos e como instrumentista já fiz 3 discos e estou querendo fazer mais um agora. Então, eu estou retomando a agenda como violonista agora. Retomando essa agenda. Agora, a agenda da banda sinfônica, a gente tem concerto mensal
Inclusive o nosso concerto oficial acontece sempre no Santa Isabel, então a gente vai ter concerto no dia 18 de setembro, e aí nós temos também concerto em outubro, que vai ser no dia 9 de outubro, nós vamos ter concerto em novembro, que vai ser 17 e 18, e tem uma data também em dezembro. E no meu trabalho como violonista, eu estou preparando e compondo algumas coisas para o meu próximo disco. Sérgio, quando a gente fala de música instrumental, a gente precisa lembrar de instrumentos, alguns desses instrumentos que são tocados por solistas, né, e que acabam destacando alguns nomes. A gente tem, por exemplo, aí uma confluência do popular com o erudito. Se a gente for ver o exemplo de Isabel da Loca lá, né, que toca o seu pífano, que é uma coisa bem tradicional, né, aí você tem um outro que está no violino, você tem um que está no oboé, ou seja, os instrumentos começam a caminhar, né, e escolher os seus músicos, e os seus músicos escolherem, e os músicos escolherem os seus instrumentos. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar nisso? É que a gente transita entre o popular e o erudito, e de repente vem um nome como Hermeto Pascoal, onde os estudiosos ficam sem saber classificá-lo. O Hermeto, ele é popular ou é erudito? Está perguntando o que eu acho, se Hermeto é popular ou erudito? Olha, eu acho que o Hermeto não está preocupado com isso, né? E, assim, eu acho que ele não está em intenção de ser o popular nem de ser o erudito, assim. Do ponto de vista de linguagem, usando dos rótulos, ele seria um músico popular. Do ponto de vista de linguagem, usando de rótulos, erudito, popular, folclórico. Mas isso, assim, hoje em dia, onde a gente pensa, estuda, ensina, isso não tem mais importância, esses rótulos. Assim, eu, particularmente, pessoalmente, eu preferi responder dizendo que Hermeto não se preocupava, porque eu mesmo também não gosto mais dessa ideia de falar em popular, erudito e folclórico. Mas eu vi que os seus olhos brilharam quando eu falei na Isabel da Loca. Eu acho maravilhosa a Isabel da Loca. Eu acho linda, maravilhosa. Né? Porque, assim, para mim o que interessa... As bandas de pífano, elas são um exemplo de resistência de uma música instrumental bem brejeira, bem típica aqui do Nordeste? São. Eles são resistentes de vida, né? Uma vez eu vi Egberto Gismonti falar assim, de que o músico brasileiro, ele precisa... O músico na Europa está preocupado com a arte, né? E o músico brasileiro está preocupado com a vida, com a subsistência, né? E a arte também junto. Né? Então, assim, eles são um exemplo de subsistência mesmo, de uma existência para ganhar cada dia, ganhar o mês, né? Então, assim, nesse sentido, sim. Eu acho que, em relação a coisas de instrumentos, assim, eu acho que é muito importante a gente observar, assim, que, por exemplo, o pífano, né, a sanfona, né, aqui no Nordeste, em Pernambuco, a sanfona tem no Brasil inteiro, né? Sanfona no Rio Grande do Sul, sanfona no Centro-Oeste, no Norte, né? A gente tem muito mais música que é instrumental, assim, e quando a gente se refere a instrumental, eu fico querendo sempre escapar da ideia do rótulo que vai associar com o que se vende em música instrumental, né? Já respondendo um pouco o nosso telespectador, né? Assim, eu também toquei 15 anos com Antônio Madureira, né, um artista que, apesar que nasceu em Natal, mas radicado aqui em Pernambuco, e ele cria instrumentos, ele inventou instrumentos e adaptou outros que já existiam da cultura popular. E aí ele compôs, junto com o irmão dele, Antônio Madureira, Zoca Madureira, excelente compositor, violonista também, né, compôs muito para cultura popular, digamos, pernambucana, nordestina. E Antônio, por exemplo, fez durante muito tempo, né, agora não está tão em evidência, mas muita música instrumental com instrumentos que não existem em outro lugar, um chamado cabala, que ele pega uma cabaça e varas de bambu. Né? Eu acho que isso está aí na mídia. O tempo do programa está chegando ao final, a gente poderia continuar conversando aqui ainda um tempão, mas aí vamos aproveitar esse tempinho para encerrar com música. Então, Nenel, a gente agradece a sua participação, agradece a do André, agradece a sua também, todo mundo, daí a gente volta num outro dia. Por hoje, a gente encerra com essa apresentação do Nenel Liberalquino. Bom, vamos fazer Água de Beber e Tom Jobim.